Oi gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta e hoje o vídeo pra gente falar sobre uma bruxa. Será? Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Mas depois arrependida, fiquei mais comedida e até mais generosa e gorducha. Pode crer. E esse vídeo é mais uma collab, né, em especial com o Mixtuber, uma collab de Halloween. E a gente vai falar sobre mais uma rainha injustiçada da Disney, sobre a Úrsula. Vamos falar sobre esse livro aqui, da Rainha do Mar. É mais um livro daquela coleção de vilões da Disney, escrito pela Serena Valentino e publicado pela Universo dos Livros. Se eu não me engano, esse é o terceiro volume da coleção. Eu tenho aqui o primeiro volume, o segundo volume e o quarto volume, se eu não me engano, é Malévola, e o quinto é Mamãe Bruxa, que tem aqui, inclusive, vídeo, resenha sobre ele, que se eu não me engano foi inclusive a collab do ano passado, que a gente falou sobre a Gothel, né, a vilã da Rapunzel. E ainda tem um livro mais recente sobre as três bruxas esquisitas, né, sobre as três irmãs esquisitas, que eu ainda também não tenho aqui na minha coleção. Mas vamos lá falar sobre a Úrsula, sobre esse livrinho aqui. Uma coisa que é muito legal dentro desses livros é que, por mais que as histórias estejam interligadas, as histórias podem ser lidas separadamente. Ele não é um livro tão grosso, tem aqui algumas marcaçãozinhas, não sei se dá pra vocês verem. E é um livro que você vê um lado totalmente diferente do que é transcrito na animação. Inclusive, a animação mesmo a gente só vai ver nas últimas páginas desse livro. Nesse livro, a Serena Valentino, ela traz mais uma vez muitas informações de uma vez, só que não são informações que elas ficam no total repetidas, né? Tem hora que a gente percebe assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas acontece quando ela fecha a história, todas essas histórias que começaram, né, e a gente levou assim a pensar, ficar meio assim espesso, né, ficar sem entender, todas essas histórias elas são explicadas, muito bem amarradas, e elas fazem parte, inclusive, de uma história só. A história aqui, ela não é contada totalmente em ordem cronológica, e ela tem um elo de ligação fortemente com A Fera em Mim. Mas calma, a gente pode falar desse livro aqui numa outra ocasião. Vamos começar a contar aqui, falar um pouquinho dessa história por ordem cronológica. Então, assim, spoiler, é impossível não dar quando você vai fazer uma resenha dessa, principalmente algo tão forte que tem aqui, que não é tão citado. Eu achei assim, tem coisas que não é desde sobreentendido na animação, que eu só percebi, no caso, depois de ler o livro. Mas nos musicais que eu já vi da Broadway, né, que eu tive a oportunidade de ver pela internet, solta algumas coisas que realmente a gente acha... É importante a gente saber que ela nem sempre foi má. A gente descobre aqui que quando ela era pequena, ela foi abandonada numa aldeia pelo irmão dela. A história começa quando um pescador acha uma menina, decide adotá-la. E aí ele se afeiçoa a ela e foi cuidando dela, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, e não diz especificamente se quando criança ou quando adolescente, mas nesse momento dela de modificação do corpo, começou-se a perceber que o corpo dela de fato era muito diferente. Os pescadores dessa aldeia que ela se encontrava, que ela morava no caso, começaram a estranhar e prepararam ali alguma falcatrua, alguma coisa para poder eliminar aquela coisa tão bizarra, aquela anomalia, né? E acabou que, obviamente, isso não deu certo. A Úrsula, ela tinha um chamado, toda a vida que ela viu o mar, ela tinha uma atração muito forte pelo mar e ela não entendia o porquê. E nesse dia ela, decidiu se entregar ao mar, então ela meio que saiu para dar uma volta, para nadar, uma coisa assim. E quando ela voltou, os moradores que teriam feito esse engodo para eliminá-la, acabou eliminando o pai, a pessoa que ela até então mais amava. Com esses acontecimentos, começa a modificar a cabeça da Úrsula, né? Ela era a filha adotiva que cuidava do pai, que fazia os serviços da casa e tal, era tipo uma pessoa normal. Por mais que o seu corpo falasse de uma forma diferente, né? O seu corpo crescesse de uma forma diferente dos outros humanos que estavam por ali,
Mas aí a sua cabeça começou a modificar com esse acontecimento, né? Que o pai, a única pessoa que ela tinha por ela e que ela amava, né? Ter sido morta pelos humanos ali daquela... Nesse momento também da história que a gente vê com um pouco de mais força sobre o irmão da Úrsula, quem tem ali como o maior rival dela, não só apenas por ter abandonado ela quando criança, mas porque também o que ele ficou ali do lado desses humanos, sabe? Que queriam matá-la, que queriam eliminar essa aberração que ela era. E aí, por causa dele também, desse relacionamento entre eles, a gente descobre, né, a demais forma da história, todas as coisas que ela perdeu por conta disso, né, do irmão, da ganância do irmão. E a gente descobre que essa ganância do irmão, ela não era só por questões de bens materiais ou até mesmo de hierarquia, né? Mas também por conta da beleza. E aí ela começa a trabalhar toda essa questão de vingança, que é muito falada no livro, e a gente vê na animação, né, que a história dela é muito baseada na vingança. Com isso, é comum a gente ver, assim, no nosso dia a dia normal, a gente julgar as pessoas meio pelo um todo. Por exemplo, já nos foi apresentado que a Úrsula, ela seria a vilã da história. Só que nem sempre as coisas são assim como nos são ditas, né? A história sempre tem um outro lado. E esses livros da Serena Valentino, né? Esse box, ele faz muito esse paralelo, faz a gente refletir muito nisso, né? Nem sempre a pessoa começa a amar, nem sempre a pessoa é do jeito que é, nem sempre, às vezes, acontece algo que leva elas a ser assim, como no caso foi da Gothel, como foi a questão da Úrsula. O Fera, nem tanto, porque o Fera, ele já tinha, assim, aquele negócio de eu sou bonito, eu sou isso. Embora ele tenha sido criado dessa forma pra ser assim, meio que ele tem sim uma parcelinha de culpa, mas não justifica ele ser colocado aqui como vilão. E esse, na verdade, é o ponto-chave das histórias, sabe? A gente conheceu o outro lado e aí a gente vê que o vilão nem sempre é realmente o vilão, que sempre pode ter um outro verdadeiro vilão. O seu irmão, no caso, ele não aceitava a Úrsula, primeiro porque ela meio que era uma filha fora do casamento. Alerta, spoiler. Porém, ela era filha de uma deusa com o Poseidon. Eu não tinha falado isso, não? Eu fiquei assim, em choque. Bam, bum, explode a sua cabeça. Sim, a Úrsula é irmã do Tritão. Então, vamos voltar mais um pouquinho a essa história. Vamos recapitular mais um pouquinho. Poseidon, que, se eu não me engano, já tinha o Tritão. Ele foi e teve um caso com uma deusa. E daí, nasceu a Úrsula. Sim, meu povo, não é uma bruxa. Nós temos aqui uma deusa do lago, dos mares, aliás, negros. E Tritão, ele não aceitava ela fisicamente falando, né, como ela era. E não aceitava que uma pessoa como ela pudesse ser alguém da liderança, né, uma rainha, um rei. Enfim, e ele foi lá e desertou ela. No meu tempo, fazíamos festinhas fantásticas quando eu morava no palácio. E agora, olhem pra mim, jogada fora, como quem não vale nada, banida, exilada, quase passando fome. Ele não apenas expulsou ela do próprio reino, como ele isolou ela de todo mundo, né? Tanto que o livro fala que das filhas dele, somente a mais velha, né, tem pequenas lembranças sobre ela e ainda tipo, eu acho que eu sonhei com uma pessoa assim, assim, assim. Eu acho, tipo assim, como se fosse um mito, né? Ninguém, por isso que a Ariel, em momento nenhum, nenhuma das outras filhas tem a lembrança da Úrsula como algo familiar. E com isso aumentava ainda mais, né, o ódio da Úrsula por ele, porque tipo, meu irmão roubou tudo que eu tinha, meu irmão roubou a minha família. E tudo porque eu sou assim, diferente. E eu me amo do jeito que eu sou. Tipo, diferentemente da história da Bruxa Má, que, né, tinha toda aquela questão da beleza. Diferentemente da história do Fera, né, que tudo por conta da beleza, da ganância, da aparência e tal. Ela se amava do jeito que ela era, né? Então, tipo assim, ela era o gatilho ao contrário, porque ela sempre gostou muito de ser como ela era, de se sentir poderosa, né? Com aquela boca, com aqueles tentáculos. Mas, se a gente voltar na animação,
Tritão, ele sempre endeusava a beleza, né? Então, assim, quanto mais bonito você fosse, mais espaço você tinha ali no reino, né? Tanto que, se a gente reparar na musiquinha da Úrsula, ela fala que as pessoas, é comum as pessoas chegarem lá, as pessoas, né? Os seres do mar chegarem lá pra pedir pra ficarem mais magro, mais bonito, pra que fulano se apaixone por eles, porque essa cultura da beleza era muito grande, era muito endeusada dentro do reino ali das águas. E ela, sabe, e tipo, meu povo, eu sou bonita, assim, amem do jeito que você é. Então, de uma forma, assim, pra se vingar do irmão, que o irmão meio que atuou ali junto com os humanos que mataram o pai dela, o irmão que expulsou ela de casa, o irmão que não queria que ela se aceitasse do jeito que ela era, sabe? Contra o irmão que era, enfim, o vilão da história, a Úrsula resolveu se vingar. Ela vai e manda lá aqueles ajudantes, mela cueca dela, para dar uma investigada em qual é o ponto mais fraco do irmão, até chegar na nossa pequena Ruivinha. Ela pode ser a chave da queda de Tritão. Mesmo sendo uma deusa, mesmo sendo uma das maiores e melhores feiticeiras, a Úrsula sabia que ela não ia conseguir vencer o irmão, né, o próprio filho ali de Poseidon, sozinha, porque assim, então é nesse momento que ela procura né, as três irmãs esquisitas para ajudar ali elas a bolar aquele plano. Inclusive, são as três irmãs esquisitas que são responsáveis por aquele acordo que a Ariel acaba assinando. Em troca dessa ajuda, as três irmãs esquisitas pedem também um favor para a Úrsula, que seria para ajudar a Circe, para procurar a Circe, que é a irmã mais nova dela, que inclusive é a irmã dela que aparece aqui. A Circe, para quem não sabe, ela é bruxa, né, mas ela não é esquisita como as outras, e foi ela quem enfeitiçou a fera, né, para se transformou o príncipe Adam na fera. Com isso, elas tramaram e elas decidiram matar o Tritão, fazer alguma coisa para matá-lo. Deu certo? Não deu certo. Houve traição? Houve traição. Houve coisas que deixaram a história ainda mais amarrada, com ação e eletrizante? Sim. Temos aqui vários plots enormes. Temos. O desfecho da história é como a gente conhece lá na animação. A Úrsula, ela é evaporada, né, no mar. Ariel vivendo lá o seu felizes para sempre. E o Tritão, que aparentemente, né, se conscientizou do bostão que ele era, gozando justamente nas águas. Enfim, meu povo, moral da história. Beleza não é tudo. Vingança não é tudo. E a gente não pode dar um pau no nosso próximo, né, sem olhar para o nosso próprio umbigo, né? Porque o feitiço, ele vira contra o feiticeiro, e aí a gente já tá aprendendo sobre isso, ó. Mais tempo. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Ah, um plot também. Eu não sei nem se pode chamar isso de plot, mas uma coisa que eu achei maravilhosa é que nesse livro a gente já tem mais ou menos ali a pegada, a inclusão, né, de quem seria o próximo livro, que no caso, né, é essa queridona aqui, que inclusive era chamada de Fada das Trevas. Eu fiz aqui umas anotações do livro, porque enquanto eu ia lendo, eu fiz as minhas anotações na minha cabeça e eu queria até compartilhar aqui com vocês, mas lógico, dando uma filtrada, né? Uma das coisas que eu achei bem bacana aqui foi saber que a Úrsula, ela tinha uma rinha com a Malévola. Uma característica da Úrsula que eu achei muito incrível é que, além disso, de se amar do jeito que ela era uma bruxa bem decidida. Outra coisa que eu achei maravilhosa em saber foi que a mãe da Ariel, ela tinha um relacionamento muito bom com a Úrsula. Ela foi, assim, uma das únicas pessoas com quem a Úrsula achou o amor de verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha meio que animadinha, né? Eu não tentei contar muito da história para não entregar os plots, para não entregar todo o doce. Eu super indico esse livro aqui. Se eu não me engano, eu dei 4 para ele. Mas porque ultimamente eu tô tentando não dar muito 5, assim, porque senão eu liberava 5 para geral. No começo eu fiquei um pouco meio que... porque a gente já tem, assim, uma explosão, né, da história logo nas primeiras linhas. E eu fiquei muito feliz em saber, né,
mais uma coisa pra gente não julgar, né, as pessoas, não julgar sem saber o lado da história. Esse vídeo foi colado com as minhas amigas do Migstube. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você ir lá no Conversas de Bia e também no Ei Carol pra conhecer e saber qual foi o vídeo que elas fizeram. Eu também tô super curiosa, né, pra saber o que elas aprontaram nessa collab de Halloween. Vou deixar aqui também pra vocês darem uma olhada no vídeo da resenha sobre a Mamãe Bruxa, a Gothel, né, a vilã da Rapunzel. Se vocês quiserem que eu traga aqui a resenha sobre o Fere em Mim, que eu já li, então deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E eu em breve espero trazer pra vocês também, né, a mais bela de todas, que é a história da bruxa, da Rainha Má, né, da Branca de Neve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com os amigos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, assina o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que a gente anda trazendo por aqui, tá? Ah, se você não sabe, em breve eu tô lançando meu livro, então me segue lá nas redes sociais e fica ligadinho que muita coisa tem vindo por aí, tá? Eu te espero lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!